A mensagem transformadora, um convite à reflexão profunda. Imagine um mundo onde as leis não são destruídas, mas cumpridas em sua essência mais pura. Um mundo onde a justiça não é apenas uma ideia distante, mas uma realidade vivida por todos. Este é o cerne da mensagem que vamos explorar neste texto, uma mensagem que desafia as convenções e nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado da vida, da justiça e do amor. Prepare-se para uma jornada que vai além das palavras, uma jornada que pode transformar a maneira como você vê o mundo e a si mesmo. A lei e os profetas, uma nova perspectiva. A mensagem central aqui não é sobre a destruição da lei ou dos profetas, mas sobre o seu cumprimento. A lei não foi criada para ser ignorada ou abandonada, mas para ser vivida e realizada em sua plenitude. A terra e o céu podem passar, mas a verdade e a justiça permanecerão. Cada detalhe da lei deve ser cumprido, pois ela é a base de uma vida equilibrada e justa. Você já ouviu a expressão olho por olho, dente por dente? Essa é uma antiga lei de retribuição, mas a mensagem que vamos explorar vai além disso. Em vez de buscar vingança, somos chamados a oferecer a outra face, a perdoar e a amar aqueles que nos fazem mal. Isso não é fraqueza, mas uma demonstração de força interior e de compreensão profunda da natureza humana. O amor que transcende o ódio. Amar o próximo é fácil quando ele nos trata bem, mas e quando ele nos faz mal? A verdadeira prova de amor está em amar os inimigos, em bendizer aqueles que nos maltratam e em orar por aqueles que nos perseguem. Essa é a essência de ser filho de Deus, de refletir a luz divina em um mundo muitas vezes sombrio. Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos e a chuva cair sobre bons e maus. Ele não faz distinção, e nós também não devemos fazer. A recompensa não está na vingança, mas na capacidade de amar incondicionalmente, de ser misericordioso e de buscar a paz. As bem-aventuranças, um caminho para a felicidade verdadeira. As bem-aventuranças são um guia para uma vida plena e significativa. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição por causa da justiça, todos eles são abençoados. Eles herdarão o reino dos céus, serão consolados, herdarão a terra, serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus e serão chamados filhos de Deus. Essas bem-aventuranças não são apenas promessas futuras, mas realidades presentes para aqueles que vivem de acordo com esses princípios. Elas nos mostram que a verdadeira felicidade não está na riqueza material, no poder ou no status, mas na humildade, na compaixão e na busca pela justiça. Evangelismo relacional. Uma das maneiras mais eficazes de compartilhar o Evangelho é através de relacionamentos genuínos. Isso significa construir amizades, mostrar interesse pelas pessoas e compartilhar nossa fé de maneira natural e respeitosa. O sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal dá sabor e preserva, e a luz ilumina e guia. Se o sal perder o seu sabor, de nada serve. Se a luz for escondida, não pode iluminar. Nossa missão é ser uma presença transformadora no mundo, refletindo a luz de Deus através de nossas ações e palavras. Quando fazemos o bem, não devemos buscar reconhecimento humano, mas a aprovação divina. A verdadeira recompensa não está na admiração dos outros, mas na consciência de que estamos cumprindo a vontade de Deus. A oração e a conexão com o divino. A oração não deve ser um ritual vazio ou uma repetição mecânica de palavras. Ela deve ser uma conversa sincera com Deus, uma expressão do nosso coração. Quando oramos, devemos entrar em nosso quarto, fechar a porta e nos conectar com o Pai em segredo. Ele, que
que vê o que está oculto nos recompensará. A oração do Pai Nosso é um modelo perfeito de como devemos nos dirigir a Deus. Ela começa com a adoração, reconhecendo a santidade de Deus e a vinda do seu reino. Em seguida, pedimos o pão de cada dia, o perdão das nossas dívidas e a libertação das tentações. Finalmente, reconhecemos o poder e a glória de Deus para sempre. A parábola do semeador, uma lição sobre o coração. A parábola do semeador nos ensina sobre a importância de preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. A semente que cai à beira do caminho é rapidamente devorada pelas aves. A que cai em terreno pedregoso brota rapidamente, mas não cria raízes e logo seca. A que cai entre espinhos é sufocada pelas preocupações do mundo, mas a semente que cai em boa terra produz frutos abundantes. Precisamos examinar o nosso coração e remover as pedras e os espinhos que impedem a palavra de Deus de frutificar em nossas vidas. Devemos ser como a boa terra, receptivos e férteis, capazes de produzir frutos de justiça e amor. A luz do mundo e o bom pastor. Jesus é a luz do mundo, e aqueles que o seguem não andam em trevas, mas têm a luz da vida. Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele conhece cada uma delas pelo nome e as guia com amor e cuidado. As ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, porque conhecem o seu amor e a sua proteção. Nós também somos chamados a ser luz e a seguir o exemplo do bom pastor. Devemos cuidar uns dos outros, amar incondicionalmente e buscar a justiça e a paz. A verdade que liberta. A verdade nos liberta. Quando conhecemos a verdade, somos libertos das cadeias do pecado e da ignorância. Jesus é a verdade e Ele nos convida a permanecer na Sua palavra. Se permanecermos nele, seremos verdadeiramente livres. A liberdade não é apenas a ausência de restrições externas, mas a presença de uma vida plena e significativa em Deus. É a liberdade de amar, de perdoar, de servir e de viver em harmonia com a vontade divina. Um chamado à ação. Esta mensagem é um chamado à reflexão e à ação. Ela nos desafia a examinar nossas vidas, a remover os obstáculos que impedem o crescimento espiritual e a buscar uma conexão mais profunda com Deus. Ela nos convida a ser sal da terra e luz do mundo, a amar incondicionalmente e a buscar a justiça e a paz. Que possamos viver de acordo com esses princípios, refletindo a luz de Deus em um mundo que tanto precisa de esperança e amor. Que possamos ser transformados por essa mensagem e, por nossa vez, transformar o mundo ao nosso redor. A profundidade das bem-aventuranças. Um caminho para a transformação interior. As bem-aventuranças, apresentadas como um dos pilares centrais da mensagem, não são apenas palavras de consolo, mas um chamado radical para uma vida de profundidade espiritual e compromisso com os valores do reino de Deus. Elas desafiam as noções convencionais de sucesso e felicidade, apontando para uma realidade onde os humildes, os que sofrem e os que buscam a justiça são os verdadeiros abençoados. Vamos explorar cada uma delas em detalhes, entendendo como elas podem moldar nossa visão de mundo e nossa prática diária. 1. Bem-aventurados os pobres de espírito. A primeira bem-aventurança nos fala sobre os pobres de espírito. Essa expressão não se refere apenas à pobreza material, mas a uma atitude de humildade e dependência de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecer que, diante da grandeza divina, somos pequenos e necessitados. É abrir mão da autossuficiência e confiar plenamente na provisão e no cuidado de Deus. Essa bem-aventurança nos convida a refletir sobre nossas prioridades. Em um mundo que valoriza a acumulação de riquezas e o sucesso pessoal, ser pobre de espírito é um contraponto radical.
Entender que a verdadeira riqueza está em Deus e que o reino dos céus pertence àqueles que vivem com o coração desapegado das coisas materiais. 2. Bem-aventurados os que choram. A segunda bem-aventurança promete consolo aos que choram. Chorar aqui não se limita ao luto pela perda de entes queridos, mas inclui a tristeza pelo estado do mundo, pelo sofrimento alheio e pelos próprios pecados. É uma expressão de sensibilidade diante da dor e da injustiça. Essa bem-aventurança nos ensina que o choro não é um sinal de fraqueza, mas de profundidade emocional e espiritual. Aqueles que choram são capazes de se compadecer, de se solidarizar com os que sofrem e de buscar mudanças. A promessa de consolo não é apenas para o futuro, mas para o presente, pois Deus está próximo dos quebrantados de coração. 3. Bem-aventurados os mansos. A mansidão, muitas vezes confundida com passividade, é na verdade uma força interior que permite lidar com as adversidades sem revolta ou violência. Os mansos são aqueles que sabem controlar suas emoções, que não se deixam dominar pela raiva ou pelo desejo de vingança. Essa bem-aventurança nos lembra que a verdadeira força não está na imposição, mas na capacidade de amar e perdoar. Os mansos herdarão a terra, não pela força das armas, mas pela força do amor e da justiça. Eles são os construtores de um mundo onde a paz e a harmonia prevalecem. 4. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A quarta bem-aventurança fala de um desejo ardente por justiça. Não apenas a justiça humana, imperfeita e limitada, mas a justiça divina, que restaura, reconcilia e transforma. Ter fome e sede de justiça é não se conformar com as desigualdades e opressões do mundo, mas buscar ativamente a mudança. Essa bem-aventurança nos desafia a sair da zona de conforto e a nos engajar na construção de um mundo mais justo. Ela nos lembra que a justiça não é apenas um ideal distante, mas uma realidade que podemos e devemos buscar diariamente. A promessa é que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos, ou seja, verão os frutos de seus esforços. 5. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é um dos atributos mais destacados de Deus, e essa bem-aventurança nos convida a refletir essa característica em nossas vidas. Ser misericordioso é perdoar, é estender a mão aos que estão caídos, é oferecer uma segunda chance àqueles que erraram. Essa bem-aventurança nos lembra que a misericórdia não é apenas um sentimento, mas uma ação concreta. É ir além do julgamento fácil e rápido, é enxergar o outro com compaixão e amor. A promessa é que os misericordiosos alcançarão misericórdia, pois a medida que usamos para medir os outros será usada para medir a nós mesmos. 6. Bem-aventurados os limpos de coração. A pureza de coração vai além da moralidade externa. Ela se refere à integridade interior, à sinceridade e à transparência. Os limpos de coração são aqueles que não têm segundas intenções, que vivem em harmonia com seus valores e com a vontade de Deus. Essa bem-aventurança nos desafia a examinar nossas motivações e a buscar uma vida de autenticidade. A promessa é que os limpos de coração verão a Deus, ou seja, experimentarão uma intimidade profunda com o divino, uma conexão que transforma e enche de sentido a existência. 7. Bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores são aqueles que buscam a reconciliação, que trabalham para resolver conflitos e promover a harmonia. Eles não são apenas aqueles que evitam a guerra, mas aqueles que constroem pontes entre as pessoas e as comunidades. Essa bem-aventurança nos lembra que a paz não é apenas a ausência de conflito, mas a presença de justiça, amor e compreensão.
Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, pois refletem o caráter do Pai, que é amor e reconciliação. A glória de Deus como objetivo. Tudo o que fazemos deve ter como objetivo glorificar a Deus. Isso significa que nossas ações devem apontar para Ele, mostrando seu caráter e seu amor. Quando as pessoas veem nossas boas obras, elas devem ser levadas a reconhecer a grandeza de Deus, não a nossa. 8. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A última bem-aventurança fala da perseguição, uma realidade dolorosa, mas que pode ser transformadora. Ser perseguido por causa da justiça é um sinal de que estamos vivendo de acordo com os valores do reino de Deus, mesmo que isso signifique enfrentar oposição e sofrimento. Essa bem-aventurança nos encoraja a permanecer firmes, mesmo diante das adversidades. A promessa é que o reino dos céus pertence àqueles que são fiéis, que não abrem mão de seus princípios, mesmo quando o custo é alto. As bem-aventuranças não são apenas um conjunto de promessas, mas um chamado para uma vida de profundidade espiritual e compromisso com os valores do reino de Deus. Elas nos desafiam a repensar nossas prioridades, a buscar a justiça, a praticar a misericórdia e a viver com integridade. Elas nos mostram que a verdadeira felicidade não está nas coisas que o mundo valoriza, mas em uma vida alinhada com a vontade de Deus. Que possamos abraçar essas bem-aventuranças e permitir que elas transformem nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Parte 3. O sal da terra e a luz do mundo. O chamado para uma influência transformadora. Depois de explorar as bem-aventuranças, chegamos a uma das metáforas mais poderosas da mensagem. A ideia de que somos o sal da terra e a luz do mundo. Essas imagens não são apenas poéticas, elas carregam um profundo significado prático e espiritual. Elas nos mostram qual deve ser o nosso papel no mundo: ser agentes de transformação, preservação e iluminação. Vamos mergulhar nesses conceitos e entender como podemos viver essa missão de maneira autêntica e impactante. O sal da terra, preservando e dando sabor. O sal, na antiguidade, era um elemento essencial para a preservação de alimentos e para realçar o sabor das refeições. Quando Jesus diz que somos o sal da terra, Ele está nos chamando para desempenhar um papel semelhante na sociedade. Mas o que isso significa na prática? Preservando os valores do reino. Em um mundo onde a corrupção, a injustiça e a decadência moral muitas vezes parecem prevalecer, somos chamados a ser agentes de preservação. Isso significa manter vivos os valores do reino de Deus, como o amor, a justiça, a misericórdia e a verdade. Nossa presença no mundo deve impedir que esses valores se percam, assim como o sal impede a deterioração dos alimentos. Dando sabor à vida, o sal também tem a função de dar sabor. Como seguidores dessa mensagem, somos chamados a trazer significado e propósito para a vida das pessoas ao nosso redor. Isso acontece quando vivemos com alegria, generosidade e compaixão, mostrando que há uma maneira melhor de viver, uma maneira que reflete o amor de Deus. O perigo de perder o sabor. Jesus alerta sobre o perigo de o sal perder o seu sabor. Quando isso acontece, ele se torna inútil. Da mesma forma, se nos conformarmos com os padrões do mundo, se perdermos nossa identidade e nossa missão, nossa influência será neutralizada. Precisamos manter nossa essência, nossa conexão com Deus e nosso compromisso com os valores do reino. A luz do mundo, iluminando as trevas. Assim como o sal, a luz é uma metáfora poderosa. Ela representa clareza, direção e revelação. Quando Jesus diz que somos a luz do mundo, Ele está nos chamando para ser uma fonte de orientação e esperança em meio às trevas, revelando a verdade. A luz expõe o que está escondido nas trevas.
Como luz do mundo, somos chamados a revelar a verdade de Deus, não apenas com palavras, mas com ações. Isso significa denunciar a injustiça, combater a mentira e mostrar o caminho da justiça e do amor, guiando os perdidos. A luz também serve para guiar. Em um mundo cheio de incertezas e confusão, somos chamados a apontar o caminho para Deus. Isso acontece quando vivemos de maneira coerente com nossa fé, quando oferecemos ajuda aos necessitados e quando compartilhamos a esperança que temos em Cristo. A importância de brilhar. Jesus diz que uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida e que ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo de uma vasilha. Da mesma forma, nossa luz não deve ser escondida. Precisamos brilhar em todos os lugares onde estamos, em casa, no trabalho, na escola, na comunidade. Nossa luz deve ser visível, atraindo as pessoas para a glória de Deus. O impacto das boas obras. Jesus enfatiza que nossas boas obras devem ser vistas, não para recebermos elogios dos homens, mas para que as pessoas glorifiquem a Deus. Isso nos leva a uma reflexão importante sobre a motivação por trás de nossas ações. Fazer o bem sem esperar reconhecimento. Quando ajudamos os outros, quando praticamos a justiça e a misericórdia, nossa motivação deve ser pura. Não devemos buscar aplausos ou reconhecimento, mas simplesmente refletir o amor de Deus. A verdadeira recompensa vem dele, não dos homens. A oração como conexão com o divino. No meio dessa missão de ser sal e luz, a oração surge como uma ferramenta essencial. Ela é o meio pelo qual nos conectamos com Deus. Recebemos orientação e fortalecemos nossa fé. Jesus nos ensina a orar de maneira sincera e humilde, sem vãs repetições ou ostentação. A oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é um modelo perfeito de como devemos nos dirigir a Deus. Ela começa com a adoração, reconhecendo a santidade de Deus e a vinda do seu reino. Em seguida, expressamos nossas necessidades, pedindo o pão de cada dia, o perdão das nossas dívidas e a libertação das tentações. Finalmente, reconhecemos o poder e a glória de Deus para sempre. A importância da oração em segredo. Jesus nos ensina a orar em secreto, longe dos olhos dos homens. Isso não significa que a oração pública seja errada, mas que nossa motivação deve ser pura. A oração é um momento íntimo com Deus, onde podemos derramar nosso coração e receber sua orientação. A parábola do semeador, preparando o coração. A parábola do semeador nos lembra da importância de preparar nosso coração para receber a palavra de Deus. A semente que cai em boa terra produz frutos abundantes, mas para isso o terreno precisa estar preparado, removendo as pedras e os espinhos. As pedras representam as dificuldades e as provações que podem nos afastar de Deus. Os espinhos representam as preocupações do mundo e a sedução das riquezas. Precisamos remover esses obstáculos para que a palavra de Deus possa frutificar em nossas vidas, sendo terra boa. A terra boa é aquela que está receptiva e pronta para receber a semente. Isso significa ter um coração aberto, disposto a ouvir e a obedecer. Quando permitimos que a palavra de Deus transforme nosso coração, ela produz frutos de justiça, amor e paz. Ser sal da terra e luz do mundo é um chamado desafiador, mas também profundamente gratificante. É uma missão que nos convida a influenciar o mundo ao nosso redor, preservando os valores do reino de Deus, iluminando as trevas e apontando o caminho para a verdadeira felicidade. Que possamos abraçar essa missão com coragem e determinação, sabendo que nossa influência, por menor que pareça, pode fazer uma grande diferença. Que nossas vidas sejam um reflexo do amor de Deus, atraindo as pessoas para Ele e glorificando o seu nome. Parte 4. A parábola do semeador, preparando o coração para receber a palavra.
A parábola do semeador é uma das mais conhecidas e profundas ensinadas por Jesus. Ela não apenas ilustra como a palavra de Deus é recebida por diferentes tipos de pessoas, mas também nos convida a refletir sobre a condição do nosso próprio coração. Essa parábola é um convite à autoavaliação e ao crescimento espiritual, mostrando que a forma como recebemos a palavra de Deus determina o fruto que ela produzirá em nossas vidas. Vamos explorar cada tipo de solo mencionado na parábola e entender como podemos nos tornar terra boa, pronta para receber e frutificar a semente da palavra. A semente à beira do caminho. A primeira semente cai à beira do caminho, onde é rapidamente devorada pelas aves. Esse solo representa um coração endurecido, onde a palavra de Deus não consegue penetrar. As aves simbolizam as distrações, as dúvidas e as influências negativas que roubam a palavra antes que ela possa germinar. O perigo da indiferença. Um coração como o solo à beira do caminho é aquele que ouve a palavra, mas não a leva a sério. Pode ser alguém que está distraído com as preocupações do dia a dia, ou que simplesmente não vê valor na mensagem espiritual. A indiferença é um dos maiores obstáculos para o crescimento espiritual. Como superar? Para evitar que a palavra seja roubada, precisamos cultivar um coração receptivo. Isso significa estar atento e aberto à mensagem de Deus, buscando entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. A oração e a meditação são ferramentas poderosas para preparar o coração. 2. A semente em terreno pedregoso. A segunda semente cai em terreno pedregoso, onde brota rapidamente, mas não cria raízes profundas. Quando o sol aparece, a planta murcha e morre. Esse solo representa um coração superficial, que recebe a palavra com entusiasmo inicial, mas não desenvolve raízes espirituais suficientes para suportar as provações. O desafio das provações. Muitas pessoas se entusiasmam com a palavra de Deus, mas quando enfrentam dificuldades, abandonam a fé. As provações podem vir na forma de perseguição, problemas financeiros, conflitos relacionais ou qualquer outra adversidade. Sem raízes profundas, a fé não sobrevive. Como superar? Para desenvolver raízes profundas, precisamos nos alimentar constantemente da palavra de Deus e fortalecer nossa fé através da oração, do estudo bíblico e da comunhão com outros crentes. A perseverança é essencial para superar as provações. 3. A semente entre os espinhos. A terceira semente cai entre os espinhos, que crescem e sufocam a planta. Esse solo representa um coração dividido, onde a palavra de Deus compete com as preocupações do mundo e a sedução das riquezas. O conflito das prioridades. Os espinhos simbolizam as preocupações materiais, os desejos egoístas e as distrações que podem sufocar a palavra de Deus. Quando colocamos outras coisas acima de Deus, nossa fé fica comprometida. Como superar? Para evitar que os espinhos dominem nosso coração, precisamos estabelecer prioridades claras. Isso significa colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. No trabalho, nos relacionamentos, no uso do tempo e dos recursos. A disciplina espiritual é fundamental para manter o foco. 4. A semente em boa terra. A quarta semente cai em boa terra, onde cresce e produz frutos abundantes. Esse solo representa um coração receptivo, preparado e fértil, onde a palavra de Deus pode florescer e gerar frutos de justiça, amor e paz. As características da terra boa. Um coração como a boa terra é aquele que ouve a palavra, a compreende e a aplica em sua vida. É um coração humilde, disposto a aprender e a crescer. A boa terra produz frutos em diferentes medidas, 100, 60 ou 30 por 1, mostrando que cada um tem um potencial único para impactar o mundo. Como cultivar a terra boa? Para nos tornarmos terra boa, precisamos trabalhar constantemente em nosso coração.
Isso envolve arrependimento, renovação da mente e prática da palavra de Deus. A boa terra não acontece por acaso. Ela é resultado de um esforço consciente e contínuo. Aplicação prática da parábola. A parábola do semeador não é apenas uma história para ser ouvida, mas uma lição para ser vivida. Ela nos desafia a examinar nosso coração e a identificar quaisquer obstáculos que possam estar impedindo a palavra de Deus de frutificar em nossas vidas. Autoavaliação. Precisamos fazer uma autoavaliação honesta, identificando se nosso coração está endurecido, superficial, dividido ou preparado para receber a palavra. Isso pode ser feito através da oração, da meditação e do diálogo com mentores espirituais. Preparação do coração. Uma vez identificados os obstáculos, precisamos trabalhar para removê-los. Isso pode envolver arrependimento, perdão, mudança de hábitos e busca por crescimento espiritual. A preparação do coração é um processo contínuo que requer dedicação e disciplina, frutificação. Quando o coração está preparado, a palavra de Deus pode florescer e produzir frutos. Esses frutos se manifestam em nossas ações, atitudes e relacionamentos. Eles são a evidência de uma vida transformada pela palavra de Deus. A importância da perseverança. A parábola do semeador também nos ensina sobre a importância da perseverança. Nem todos os solos produzem frutos imediatamente e nem todos os frutos são iguais. O crescimento espiritual é um processo que requer paciência, fé e perseverança. Perseverança nas provações. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, precisamos manter nossa fé e confiança em Deus. As provações são oportunidades para crescer e fortalecer nossa fé. Perseverança na prática. A prática da palavra de Deus não é algo que acontece de uma vez por todas. É um compromisso diário que envolve oração, estudo bíblico, serviço e comunhão. A perseverança é essencial para manter esse compromisso. A parábola do semeador nos convida a refletir sobre a condição do nosso coração e a tomar medidas para nos tornarmos terra boa. Ela nos lembra que a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas, mas apenas se for recebida com um coração aberto e preparado. Que possamos examinar nosso coração, remover os obstáculos e cultivar uma vida de receptividade e frutificação. Que nossas vidas sejam um testemunho do poder transformador da palavra de Deus, atraindo outros para o seu reino e glorificando o seu nome. Parte 5. A luz do mundo e o bom pastor, vivendo como testemunhas de Cristo. Nesta parte, vamos explorar duas das metáforas mais poderosas usadas por Jesus para descrever a missão dos seus seguidores: ser a luz do mundo e seguir o exemplo do bom pastor. Essas imagens não apenas revelam o caráter de Cristo, mas também definem o papel que devemos desempenhar como seus discípulos. Ser luz e seguir o bom pastor significa viver de maneira que glorifique a Deus, guie os outros para Ele e reflita seu amor e cuidado. Vamos mergulhar nessas ideias e entender como podemos aplicá-las em nossa vida cotidiana. A luz do mundo, brilhando em meio às trevas. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, Ele está nos chamando para ser uma influência positiva e transformadora em um mundo muitas vezes dominado pelas trevas do pecado, da injustiça e da desesperança. Mas o que significa na prática ser luz? Revelando a verdade. A luz tem a função de revelar o que está escondido. Como luz do mundo, somos chamados a expor a verdade de Deus, não apenas com palavras, mas com ações. Isso significa viver com integridade, denunciar a injustiça e mostrar o caminho da justiça e do amor. Nossa vida deve ser um testemunho vivo da verdade de Cristo, guiando os perdidos. A luz também serve para guiar. Em um mundo cheio de incertezas e confusão, somos chamados a apontar o caminho para Deus.
Isso acontece quando vivemos de maneira coerente com nossa fé, quando oferecemos ajuda aos necessitados e quando compartilhamos a esperança que temos em Cristo. Nossa luz deve ser um farol para aqueles que estão perdidos. A importância de brilhar. Jesus diz que uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida e que ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo de uma vasilha. Da mesma forma, nossa luz não deve ser escondida. Precisamos brilhar em todos os lugares onde estamos. Em casa, no trabalho, na escola, na comunidade. Nossa luz deve ser visível, atraindo as pessoas para a glória de Deus. O bom pastor, seguindo o exemplo de Cristo. Jesus também se descreve como o bom pastor, uma imagem que revela seu cuidado, proteção e amor pelas suas ovelhas. Como seguidores de Cristo, somos chamados a refletir essas características em nossa vida e em nosso relacionamento com os outros. O cuidado do bom pastor. O bom pastor conhece suas ovelhas pelo nome e está disposto a dar a vida por elas. Ele as guia para pastagens verdejantes e águas tranquilas, protegendo-as dos perigos. Como seguidores de Cristo, somos chamados a cuidar uns dos outros com o mesmo amor e dedicação. A voz do bom pastor. As ovelhas reconhecem a voz do pastor e o seguem. Da mesma forma, precisamos aprender a discernir a voz de Cristo em meio ao barulho do mundo. Isso acontece através da oração, do estudo da Bíblia e da comunhão com outros crentes. Quando ouvimos e obedecemos a voz de Cristo, somos guiados em segurança. A missão do bom pastor. Jesus diz que tem outras ovelhas que não são deste aprisco e que precisa trazê-las também. Isso nos lembra da importância da missão, de levar a mensagem de Cristo a todas as pessoas, independentemente de sua origem ou condição. Como seguidores de Cristo, somos chamados a participar dessa missão, compartilhando o Evangelho e demonstrando o amor de Deus, vivendo como testemunhas de Cristo. Ser luz do mundo e seguir o exemplo do bom pastor não é uma tarefa fácil, mas é essencial para cumprirmos nossa missão como discípulos de Cristo. Aqui estão algumas práticas que podem nos ajudar a viver essa missão de maneira autêntica e impactante. Vida de oração. A oração é a base de uma vida espiritual saudável. Através da oração, nos conectamos com Deus, recebemos orientação e fortalecemos nossa fé. Devemos orar não apenas por nós mesmos, mas também pelos outros, intercedendo por suas necessidades e pedindo que Deus use nossa vida para impactá-los. Estudo da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e através dela podemos conhecer sua vontade e seu caráter. O estudo regular da Bíblia nos ajuda a crescer em conhecimento e sabedoria, preparando-nos para viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Comunhão com outros crentes. A vida cristã não é uma jornada solitária. Precisamos da comunhão com outros crentes para nos encorajar, nos corrigir e nos apoiar. A igreja é o corpo de Cristo e juntos podemos cumprir a missão que Ele nos confiou. Serviço e generosidade. Como seguidores de Cristo, somos chamados a servir os outros com amor e generosidade. Isso pode ser feito de muitas maneiras, ajudando os necessitados, visitando os doentes, apoiando os que estão passando por dificuldades. O serviço é uma expressão prática do amor de Deus. Testemunho pessoal. Nossa vida deve ser um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Isso significa viver com integridade, amor e compaixão, mostrando aos outros que há uma maneira melhor de viver, uma maneira que reflete o caráter de Deus. Ser luz do mundo e seguir o exemplo do bom pastor é um chamado desafiador, mas também profundamente gratificante. É uma missão que nos convida a influenciar o mundo ao nosso redor, guiando os outros para Cristo e refletindo seu amor e cuidado, medo e insegurança. Muitas vezes, o medo de rejeição ou de falhar pode nos impedir de compartilhar nossa fé.
Para superar isso, precisamos confiar na presença e no poder de Deus, lembrando que Ele está conosco em todas as situações. Que possamos abraçar essa missão com coragem e determinação, sabendo que nossa influência, por menor que pareça, pode fazer uma grande diferença. Que nossas vidas sejam um reflexo do amor de Deus, atraindo as pessoas para Ele e glorificando o seu nome. Parte 6. A verdade que liberta, vivendo em liberdade espiritual. Nesta parte, vamos explorar uma das declarações mais poderosas de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Essa afirmação não é apenas filosófica, mas prática e transformadora. Ela nos convida a entender o que é a verdadeira liberdade espiritual, como ela é alcançada e como podemos viver nessa liberdade diariamente. A verdade que Jesus oferece não é apenas um conjunto de ideias, mas uma realidade que transforma vidas, quebra cadeias e nos capacita a viver plenamente. Vamos mergulhar nesse tema e descobrir como a verdade de Cristo pode nos libertar. O que é a verdade que liberta? A verdade que liberta não é uma verdade abstrata ou teórica, mas uma verdade encarnada na pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." João 14,6. Portanto, a verdade que liberta está intimamente ligada ao relacionamento com Ele. Mas o que isso significa na prática? Libertação do pecado. O pecado é uma das maiores cadeias que nos prendem. Ele nos separa de Deus, nos escraviza a desejos destrutivos e nos impede de viver em plenitude. A verdade de Cristo nos liberta do pecado, não apenas perdoando nossas falhas, mas nos capacitando a viver uma vida de santidade e retidão. Libertação da culpa e da condenação. Muitas pessoas carregam o peso da culpa e da condenação, seja por erros do passado ou por padrões irreais que impõem a si mesmas. A verdade de Cristo nos liberta dessas cadeias, nos lembrando que somos perdoados e aceitos por Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8,1. Libertação do medo. O medo é outro grande opressor. Medo do futuro, medo do fracasso, medo da morte. A verdade de Cristo nos liberta do medo, nos lembrando que Ele está no controle de todas as coisas e que nada pode nos separar do seu amor. Romanos 8:38-39. Libertação das mentiras do mundo. O mundo está cheio de mentiras que distorcem nossa identidade e nosso valor. Mentiras que nos dizem que somos insignificantes, que nosso valor está no que temos ou no que alcançamos. A verdade de Cristo nos liberta dessas mentiras, nos mostrando que somos amados, valorizados e criados com um propósito único. Como conhecer a verdade que liberta? Conhecer a verdade que liberta não é apenas um processo intelectual, mas uma jornada espiritual. Envolve relacionamento, transformação e prática. Aqui estão alguns passos para conhecer e viver essa verdade. Estudo da Palavra de Deus. A Bíblia é a fonte da verdade. Através do estudo regular das Escrituras, podemos conhecer a vontade de Deus, seu caráter e seus planos para nós. A Palavra de Deus é viva e eficaz e tem o poder de transformar nossas vidas. Hebreus 4:12. Oração e comunhão com Deus. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus e recebemos sua orientação. Através da oração, podemos pedir discernimento, sabedoria e força para viver de acordo com a verdade. A comunhão com Deus nos ajuda a manter nosso coração alinhado com sua vontade. Comunhão com outros crentes. A verdade é também vivida em comunidade. Através da comunhão com outros crentes, podemos encorajar uns aos outros, compartilhar experiências e crescer juntos na fé. A igreja é o corpo de Cristo e juntos podemos nos fortalecer na verdade. Prática da verdade. Conhecer a verdade não é suficiente, precisamos praticá-la.
Isso significa viver de acordo com os princípios do reino de Deus, amar os outros, perdoar, servir e buscar a justiça. A prática da verdade é a evidência de que realmente a conhecemos. Os frutos da liberdade espiritual. Quando vivemos na verdade que liberta, experimentamos uma série de frutos que transformam nossa vida e impactam o mundo ao nosso redor. Aqui estão alguns desses frutos. Paz interior. A verdade de Cristo nos traz paz, mesmo em meio às tempestades da vida. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus em nossas vidas. Alegria verdadeira. A alegria que vem de Cristo não é superficial ou temporária, mas profunda e duradoura. É uma alegria que transcende as dificuldades e nos sustenta em todos os momentos. Amor e compaixão. A verdade de Cristo nos capacita a amar os outros de maneira genuína e sacrificial. Esse amor não é egoísta ou interesseiro, mas reflete o amor de Deus por nós. Propósito e significado. A verdade de Cristo nos revela nosso propósito e significado. Sabemos que fomos criados para glorificar a Deus e para fazer a diferença no mundo. Isso nos dá direção e motivação para viver. Desafios na busca pela verdade. Embora a verdade de Cristo seja libertadora, sua busca não está isenta de desafios. Aqui estão alguns obstáculos que podemos enfrentar e como superá-los. Dúvidas e incertezas. Em um mundo cheio de informações contraditórias, é fácil sermos assaltados por dúvidas e incertezas. Para superar isso, precisamos nos apegar à palavra de Deus e buscar a orientação do Espírito Santo. Perseguição e oposição. Viver a verdade de Cristo pode nos colocar em conflito com os valores do mundo. Podemos enfrentar perseguição, ridicularização ou oposição. Nessas horas, precisamos nos lembrar de que nossa recompensa está em Deus e que Ele está conosco em todas as situações. Tentações e desvios. O caminho da verdade nem sempre é fácil e podemos ser tentados a desviar dele. Para resistir às tentações, precisamos nos fortalecer na palavra de Deus, na oração e na comunhão com outros crentes. A verdade que liberta é um dom precioso que Jesus nos oferece. Ela nos liberta do pecado, da culpa, do medo e das mentiras do mundo, nos capacitando a viver uma vida plena e significativa. Conhecer e viver essa verdade é uma jornada que envolve estudo da palavra, oração, comunhão e prática. Que possamos abraçar essa verdade com todo o nosso coração, permitindo que ela transforme nossas vidas e nos capacite a ser luz no mundo. Que nossa liberdade em Cristo seja um testemunho poderoso do seu amor e poder, atraindo outros para o seu reino. O chamado à missão. Vivendo como discípulos transformadores. Nesta parte final, vamos explorar o chamado à missão que Jesus nos faz como seus seguidores. Ser discípulo de Cristo não é apenas uma questão de crer em sua mensagem, mas de vivê-la de maneira ativa e transformadora. A missão que Ele nos confiou é clara: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo o que Ele ordenou. Mateus 28, 19 e 20. Essa missão não é apenas para alguns escolhidos, mas para todos os que o seguem. Vamos entender como podemos viver essa missão de maneira autêntica e impactante, transformando o mundo ao nosso redor. O que significa ser um discípulo de Cristo? Ser discípulo de Cristo vai além de frequentar uma igreja ou conhecer a Bíblia. É um compromisso de vida que envolve seguir seus passos, imitar seu caráter e cumprir sua missão. Aqui estão algumas características essenciais de um verdadeiro discípulo. Compromisso com Cristo. O discipulado começa com um compromisso pessoal com Jesus. Isso significa reconhecê-lo como Senhor e Salvador, entregar-lhe nossa vida e buscar segui-lo em todas as áreas. Transformação contínua.
Ser discípulo é um processo de transformação contínua. Envolve renovar nossa mente, mudar nossos hábitos e crescer em santidade. Essa transformação é obra do Espírito Santo em nós, mas também requer nossa cooperação ativa. Relacionamento com outros crentes. O discipulado não é uma jornada solitária. Precisamos da comunhão com outros crentes para nos encorajar, nos corrigir e nos apoiar. A igreja é o corpo de Cristo e juntos podemos cumprir a missão que Ele nos confiou. Compromisso com a missão. Um verdadeiro discípulo é alguém que está comprometido com a missão de Cristo. Isso significa compartilhar o Evangelho, fazer discípulos e trabalhar para a expansão do reino de Deus. A missão de fazer discípulos. A grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, é o mandamento final de Jesus aos seus discípulos. Ela define a missão da igreja e de cada crente individualmente. Vamos explorar os elementos dessa missão. Ir a todas as nações. A missão de Cristo não está limitada a um grupo específico de pessoas ou a uma região geográfica. Ela é universal, alcançando todas as nações, culturas e línguas. Isso significa que todos nós temos um papel a desempenhar na expansão do Evangelho, seja em nossa comunidade local ou em lugares distantes. Fazer discípulos. Fazer discípulos é mais do que apenas compartilhar o Evangelho. É ajudar as pessoas a crescerem em sua fé e a se tornarem seguidores comprometidos de Cristo. Isso envolve ensino, mentoria e acompanhamento. Batizando-os. O batismo é um símbolo público de fé e de identificação com Cristo. Ele marca o início de uma nova vida em Jesus e a entrada na comunidade dos crentes, ensinando-os a guardar tudo o que Jesus ordenou. O discipulado não termina com o batismo. É um processo contínuo de aprendizado e prática. Ensinar os novos crentes a guardar os mandamentos de Jesus é essencial para seu crescimento espiritual e para a saúde da igreja. Como viver a missão no dia a dia? Viver a missão de Cristo não é algo que acontece apenas em grandes eventos ou em viagens missionárias. É um estilo de vida que pode ser praticado no dia a dia, em nossas rotinas e relacionamentos. Aqui estão algumas maneiras práticas de viver a missão. Testemunho pessoal. Nossa vida deve ser um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Isso significa viver com integridade, amor e compaixão, mostrando aos outros que há uma maneira melhor de viver, uma maneira que reflete o caráter de Deus. Serviço e generosidade. Servir os outros é uma maneira poderosa de demonstrar o amor de Cristo. Isso pode ser feito através de atos de bondade, ajuda aos necessitados, voluntariado em projetos comunitários e apoio a causas justas. Discipulado e mentoria. Fazer discípulos envolve investir tempo e energia no crescimento espiritual dos outros. Isso pode ser feito através de estudos bíblicos, grupos pequenos, mentoria individual e acompanhamento espiritual. Oração intercessória. A oração é uma arma poderosa na missão de Cristo. Devemos orar não apenas por nós mesmos, mas também pelos outros, por sua salvação, seu crescimento espiritual e suas necessidades. Desafios na missão. Viver a missão de Cristo não é fácil. Enfrentamos desafios e obstáculos que podem nos desanimar ou nos desviar do caminho. Aqui estão alguns desses desafios e como superá-los. Falta de preparo. Às vezes, nos sentimos despreparados para compartilhar o Evangelho ou discipular outros. Para superar isso, precisamos investir em nosso próprio crescimento espiritual, estudando a Bíblia, participando de treinamentos e buscando orientação de líderes espirituais. Perseguição e oposição. Em alguns contextos, viver a missão de Cristo pode nos colocar em conflito com os valores do mundo. Podemos enfrentar perseguição, ridicularização ou oposição. Nessas horas, precisamos nos lembrar de que nossa recompensa está em Deus
e que Ele está conosco em todas as situações. Ser discípulo de Cristo é um chamado desafiador, mas também profundamente gratificante. É uma missão que nos convida a influenciar o mundo ao nosso redor, compartilhando o Evangelho, fazendo discípulos e trabalhando para a expansão do reino de Deus. Que possamos abraçar essa missão com coragem e determinação, sabendo que nossa influência, por menor que pareça, pode fazer uma grande diferença. Que nossas vidas sejam um reflexo do amor de Deus, atraindo as pessoas para Ele e glorificando o seu nome. Que o Espírito Santo nos capacite, nos guie e nos fortaleça em nossa jornada como discípulos transformadores. E que, ao final de nossa caminhada, possamos ouvir as palavras de Jesus. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Chegamos ao fim desta jornada, mas este não é o fim da história. Na verdade, é apenas o começo. Você foi desafiado a refletir sobre o que significa ser sal da terra, luz do mundo, terra boa e um discípulo transformador. Mas agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo isso?